Então, né, estamos nos organizando, entrando no ar aí e já aguardando as pessoas que vão nos acompanhar. Boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia 15 de agosto, 18 horas e 1 minuto, iniciando mais uma live aqui, que a gente vai conversar sobre uma pauta muito importante para todos nós, que é sobre a saúde, sobre o esporte, sobre a Covid-19, algo que nos atinge a todos, independentemente do segmento em que nós estejamos incluídos, desde meados de março, 15, 16 de março, nós já iniciamos essa questão da Covid-19, impactando todos os setores, né? E hoje nós vamos conversar aqui com um setor que foi muito impactado, que é o setor da saúde, do esporte, das academias, enfim. E é importante a gente dizer, né, enquanto as pessoas estão aí entrando para nos assistir, que a esta altura, né, já em 15 de agosto, lá já se vão 4 meses da pandemia, está bem claro que a Covid-19 não é só uma questão de saúde pública. Pelo alcance que ela teve, ela já virou uma crise social também. E pelos efeitos, por óbvio, efeitos da Covid-19, ela se tornou já uma crise econômica. Queira Deus que não vire uma crise de segurança pública. E é para falar sobre crise econômica, para falar sobre a crise na saúde, mas na saúde física, saúde mental, que nós trouxemos hoje para conversar conosco o doutor Ivan Pacheco, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Boa tarde, doutor Ivan. Oi, boa tarde, comandante Nádio. Boa tarde a todos os meus colegas aí de live. Pois nós estamos aí numa luta para ver se as pessoas readquirem o direito de fazer o seu tratamento, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer para todos os que assistem essa live, e muitos deles sabem porque provavelmente usam o exercício como um tratamento de saúde, o exercício ele é uma das principais armas que a medicina atual tem para tratamento de inúmeras doenças, né? E isso não precisa ser médico para saber isso, todo mundo já sabe, ou não precisa ser da área da saúde para saber. Muita gente trata hipertensão com exercício, muita gente trata diabetes com exercício, né? A gente sabe até que os tratamentos de alguns tipos de câncer melhoram quando as pessoas fazem, tem mais chance de sucesso esse tratamento quando as pessoas fazem exercício. Então o exercício é uma arma muito poderosa que nós temos na manutenção da saúde das pessoas. Nós vimos com essa pandemia, claro que nós podemos fazer várias críticas às atitudes que as autoridades do mundo todo tomaram, né? Houveram, inclusive, alguns interesses nessas atitudes, ao meu ver. Muitos colegas que eu encontro nos hospitais, a gente diz, mas por que isso, por que aquilo? Eu acho que as pessoas simplesmente compraram uma ideia que foi vendida sem questionar, e isso foi um grande problema. As pessoas aceitaram uma ideia sem questionar muitas das atitudes, né? Eu estava conversando com vocês antes de nós entrarmos no ar, por exemplo, por que uma pessoa, já vou dar outro exemplo aqui, por que uma pessoa sozinha de bicicleta na orla tem que usar máscara, né? Não existe possibilidade dessa pessoa ser contaminada com isso. Então as pessoas foram impedidas de usar esse remédio poderoso que é o exercício e com muitas atitudes que não têm embasamento lógico para isso, né? Eu não tenho lógica de impedir com que as pessoas caminhem nas praças, porque mesmo que eu passe por uma pessoa que esteja contaminada com o Covid, ou com influenza, ou com tuberculose, seja lá o que for, a probabilidade de eu ser contaminado em 1, 2 segundos é praticamente zero. Em ambiente livre, onde tem vento, e sabendo que essas doenças precisam um mínimo de exposição ao agente causador da doença, vou dar um exemplo para vocês, o influenza precisa uma média de 15 minutos de exposição ao vírus para que eu consiga pegar a gripe,
do influenza. Então, assim, não é 1, 2 segundos, não é passando por uma pessoa na rua. Então, assim, algumas medidas foram ilógicas, né? Tiveram um interesse nisso tudo, tiveram um interesse político, inclusive, né? E isso, eu fiquei muito triste com isso. Não é porque uma pessoa está caminhando com máscara na rua, ela tem o direito de caminhar ou não caminhar. Essa é uma decisão dela, né? Mas eu fico triste porque as pessoas não questionaram certas atitudes e isso impactou na nossa liberdade, né? Eu sou uma pessoa que prezo muito a liberdade de expressão e a liberdade das pessoas, né? Então, assim, isso impacta na minha vida, na de vocês também. Quando tiram a nossa liberdade, é um pior dos momentos, né? Eu acho que nós temos que repensar e as pessoas precisam questionar algumas atitudes que são tomadas, né? Esse distanciamento, esse isolamento que foi criado no Brasil foi um pseudo-isolamento. A gente sabe que ele não ia funcionar do jeito que foi feito e que não funcionou, né? A escalada da distribuição do vírus na sociedade mostrou que não funcionou, né? E tanto é a prova que autoridades públicas que vinham todos os dias na televisão de máscara fazer pregação de que tinha que se isolar, pegaram o Covid, né? Tem o governo de São Paulo, o governador pegou a Covid, né? O nosso secretário da Saúde aqui em Porto Alegre pegou a Covid. Então, assim, o nosso governador pegou a Covid. Então, ou eles não fizeram o que pregaram, ou eles sabiam que não ia funcionar. Então, assim, tiraram o nosso direito de usar esse remédio poderoso que é o exercício, né? E isso eu não estou nem falando da questão econômica, que também entra no rol da coisa, né? Eu estou falando só do lado da saúde. Mas, do outro lado, a gente sabe que saúde também é saúde psicossocial, mental, etc., né? Econômica. E foi um arraso, foi terra arrasada. Eu quero que eles me digam, no final disso tudo, quantas vidas eles salvaram e quantas eles destruíram com isso tudo. Uhum. Mas eles não vão dizer isso. Eles vão esconder a verdade da gente, infelizmente. Muito obrigada, doutor Ivan. Nossa, hoje a gente viu que a coisa vai pegar, hein? Esse debate aqui tem muito conteúdo. Eu quero aqui cumprimentar algumas pessoas que já estão nos mandando alguns recados. A Eva Pimenta, Maria Valéria, Cristina Costa, Cristiano Zarte, querido Cristiano, meu amigo, pré-candidato, Irajá Fortes, Arlindo Souza, João Menezes, da Academia, Fernanda Jardim, Ângela Nunes, Moisés Gonçalves, enfim, Ana Cristina, Voni Kuhn, Mana Neca, a Adri, enfim, muitas pessoas aqui mandando seus recadinhos. Tem algum som que está vazando, gente. Vou pedir, que tem até cachorrada latindo. Não sei qual é, mas enfim. É o teu Rogério, eu acho. Se puder dar isso aí, beleza. Então, gente, muita gente entrando na nossa página e curtindo essa live e, inclusive, mandando algumas sugestões para que a gente possa, né, algumas perguntas para que a gente possa falar. Mas deixa eu terminar aqui de apresentar os nossos convidados de hoje. Quero apresentar e já agradecer a Luciane Citadin, ela que é presidente da APEF-RS e também diretora do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Lu. Tem que liberar o microfone. Deu. Boa tarde. Pronto. Boa tarde, pessoal. Então, o doutor Ivan já nos deu uma aula aqui, já realmente argumentos muito importantes, né? Mas eu também gostaria de lembrar que a qualidade de vida, né, passa pelo bem-estar físico, social e o emocional. E muitas pessoas, nós sabemos, né, muitos alunos nossos que não puderam frequentar principalmente as academias, nós sentimos que estavam ansiosos, deprimidos, né, a pressão voltou a aumentar, quem tinha ela controlada, o colesterol, enfim, se criou um pânico, como bem disse o doutor Ivan, e as pessoas ficaram com medo, né, e aí a obesidade aumentou a baixa autoestima, enfim, e é nesse bate-papo que a gente quer
retomar e tentar mostrar para as pessoas, enfim, e para quem está nos segurando, né, a importância do exercício físico, a importância do movimento. É um prazer estar aqui fazendo parte com esses colegas, aí estamos muito bem representados na nossa área e seguimos aí a conversa para posteriormente a gente dar outros palpites. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Olha, o pessoal está bem empolgado aqui. A gente vai colocando no ar ali, que vocês vão lendo algumas indagações aí, e quem se sentir já depois apto pode já respondendo depois, tá? E também agora vamos conversar com o professor Rogério Menegassi, ele que é ex-presidente da Associação das Academias do Rio Grande do Sul e é proprietário da Academia Rogério Menegassi. Muito obrigada, Rogério, pela tua presença. Boa tarde, Nádia, eu que agradeço. Boa tarde aos colegas. Nádia, a gente volta nessa live nesse assunto, né? Infelizmente as coisas não evoluíram muito. A gente teve a condição de abrir no meio dessa semana, mais precisamente na terça-feira, as academias. A gente continua, eu faço parte, assim como a Luciane e o Gambô, do Comitê em Defesa da Educação Física na Covid, né? A gente vem solicitando que as academias, que a atividade física, que os profissionais de educação física sejam encarados como essenciais e as academias sejam encaradas como essenciais. O doutor Ivan já falou muito bem a importância do exercício físico, da atividade física. Eu comecei a dar aula em 84 e nessa época as academias eram voltadas muito ao culto do corpo, do físico, da estética. Mas a gente conseguiu evoluir e hoje não existe, está aí o doutor Ivan que pode me corrigir, não existe nenhuma doença que o médico não recomende o tratamento, a terapia, o medicamento e o exercício físico, para qualquer doença, né? Então, a gente já recebeu agora algumas perguntas, né? Pessoas que deixaram de fazer atividade física, que estão aumentando a sua taxa de colesterol, estão ficando, têm problemas de hipertensão. Todas as doenças cardiopatas, as cardiopatias relacionadas com o sedentarismo, né? A falta do exercício físico, a falta da atividade. Outra coisa, Nádia, que eu queria reforçar, que foi muito batido pela mídia, a questão das academias serem encaradas como focos de transmissão do vírus. Eu queria que alguém me dissesse um local que atenda o público, que tenha protocolos de segurança maiores e melhores do que as academias. As academias sanitizaram, antes de abrir, sanitizaram todo o seu espaço físico com empresa credenciada, com registro, com certificação. Ao entrar numa academia, a pessoa limpa os seus pés num tapete sanitizante. É verificada a temperatura através de termômetro digital. As academias têm espalhadas por todas elas álcool gel, para os alunos, né, ao momento que quiser se servirem. O reforço na limpeza dos equipamentos é feito não só pelos professores, pela equipe de limpeza, como pelos próprios alunos que recebem um kit com um borrifador e um pano para limpar. É feito distanciamento interno dentro das academias. Foi feito um distanciamento dos equipamentos. Os alunos treinam de máscara, eles levam a sua garrafa d'água, eles levam a sua toalha. Não existe nenhum local que atenda o público que tenha protocolos mais rígidos para essa segurança, para esse controle. E mesmo assim, o nosso prefeito, e só nós, Rio Grande e Pelotas, que tiveram dentro da bandeira vermelha, que é a bandeira que hoje rege a maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul, as academias foram impedidas de trabalhar. Conseguimos que agora, semana passada, depois de muitas reuniões, muitas lutas nossas, dos profissionais, do comitê, conseguimos com que ele fizesse, o prefeito Marquesan, cumprir a bandeira vermelha, que é a permissão de um aluno a cada 16 metros quadrados dentro das academias. A gente continua, através do comitê, batalhando para que os municípios entendam e aprovem leis onde as academias sejam encaradas como essenciais e que a gente possa, como bem disse o doutor Ivan, ajudar as pessoas na questão da saúde. Isso a gente vem batendo, a gente puxa a brasa para o nosso assado, mas a gente acredita que as academias, que os profissionais de educação física possam ajudar e muito as pessoas na questão da saúde, na questão da manutenção do seu peso ou do seu emagrecimento, na questão da hipertensão,
na questão de fortalecer os seus ossos, fortalecer o seu coração, melhorar e aumentar a sua imunidade. E isso, qualquer médico fala, nós tivemos uma reunião com a secretária do Estado, ela disse, não, vocês não precisam nos convencer da importância do exercício físico para a saúde das pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas que estão junto ao prefeito, que estão comandando essa questão do abre e fecha das academias, parecem que não encaram isso, ou acabam vendo estatísticas e, teoricamente, trabalhos científicos, onde eles colocam as academias como pontos de contaminação. Qualquer academia que hoje está seguindo os protocolos que foi preconizado pela Associação Brasileira das Academias e pelo Conselho Regional de Educação Física, é impossível ser um polo de contaminação. Eu fico por aqui, por enquanto, e à disposição para a gente continuar a conversa. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. E também está conosco aqui o professor Alessandro Gamboa, segundo vice-presidente do CREF-RS e também presidente do Comitê Estadual de Educação Física. Muito obrigada, Gamboa, pela tua presença. Boa tarde a todos, boa tarde, Nádia, boa tarde aos colegas da live, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui contigo, Nádia, e com os colegas. Acho muito importante esse nosso debate, porque nosso desafio tem sido demonstrar essa essencialidade da nossa área, da nossa atividade, porque sabemos que a atividade física e o exercício físico combatem as principais comorbidades, né, que colocam as pessoas no grupo de risco da Covid-19. A gente vem dizendo isso direto, né, desde as mais conhecidas, como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças mentais, e aí a gente faria uma lista enorme, né, o doutor aí poderia dizer até melhor que eu. Mas mesmo assim a gente não é visto como profissional de saúde, apesar de sermos considerados como tal pelo Conselho Nacional de Saúde, né, não somos considerados como tal pelos nossos governantes, nem em nível estadual, nem em nível nos municípios, né? E eles nos veem ainda como profissional, a nossa atividade como lazer, eles nos veem ainda como preocupados somente com a estética das pessoas, enquanto a gente sabe, como o Rogério já comentou, que há muito tempo isso vem mudando, e mudando muito. Hoje em dia, a grande procura das academias é pela saúde, a estética fica como consequência, né? Ela vem naturalmente com o tempo, mas a grande procura é pela saúde das pessoas. As pessoas procuram, muitas por indicação médica até, né? Elas vêm até nós com o papel do médico, o documento do médico dizendo que devem fazer atividade física, né? Por tal e tal doença, né? Por uma ou mais doenças. E isso a gente tem tentado demonstrar para os nossos governantes, mas infelizmente a gente não tem conseguido muito, né? Já temos algumas vitórias, né? Em nível estadual, como o Rogério também falou, o protocolo da bandeira vermelha, no começo ele era um aluno por vez nas academias, e a gente conseguiu flexibilizar para ser um aluno a cada 16 metros quadrados. Infelizmente o Marquesan não estava seguindo, nosso prefeito em Porto Alegre não estava seguindo. Essa semana a gente conseguiu fazer uma reunião com ele, semana passada, né? E essa semana ele abriu. Infelizmente a gente está inseguro porque os protocolos, os decretos estão sendo semanais, né? Porque ele quer analisar semanalmente a curva, então a gente não sabe nunca se a semana que vem a gente vai continuar aberto ou não. Esse é o problema, né? E a questão econômica está muito grave das empresas da nossa área, dos profissionais também, né? O número de falências está sendo cada vez maior, já passaram uns 20% no nível estadual, e esse número é muito grande, e a gente sabe que muito mais vão vir aí pela frente, mesmo que as academias abrissem agora definitivamente, vão continuar falindo muitas empresas, né? Porque o retorno tem sido muito baixo dos clientes, por medo, por receio, e por isso a importância de demonstrar, como já foi falado, a questão dos protocolos de segurança, que são muito rígidos, muito seguros. Então a gente tem tentado demonstrar isso para os nossos clientes, mas o retorno tem sido baixo. Então mesmo que as academias abrissem agora definitivamente, muitas ainda, infelizmente, vão vir a falir. Então essa é a nossa luta ainda, para continuar tentando algum benefício, né? Alguma coisa para as empresas continuarem abertas, porque as empresas fechando, a gente sabe que o desemprego está cada vez maior, então muitas famílias estão desempregadas não só da nossa área, como os indiretos aí, né? O pessoal da recepção, o pessoal da limpeza, e vai afetando assim, né, um rol de gente. Então por isso eu acho muito importante a gente debater hoje sobre isso e demonstrar para as pessoas a importância de continuar se mantendo ativo e a importância de saberem que os protocolos das academias estão realmente muito seguros.
Obrigado por me convidar, por estar presente. Não, e o importante, né, gente, é a gente se dar conta que muitas academias fecharam e não vão retornar mais, pois acabaram falindo. Tiveram que despedir seus funcionários, seus colaboradores, e o pouco que ainda fica, algumas pessoas ainda, doutor Ivan, e aí é para o senhor, têm medo de retornar, porque criaram alguns mitos, né? O mito de que, como o senhor estava falando, a pessoa está correndo na beira da orla do Guaíba e o vírus vai correndo atrás dela, de certo, para pegar, né? Então, alguns mitos, inclusive dos 2 metros de distanciamento, 1,5 metro, eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, se existe essa comprovação, se ficarmos a 2 metros de distância, uma pessoa da outra, a gente não vai poder contagiar, não vai poder ser contagiado, enfim. Bom, assim, a gente analisando os dados, vou deixar bem claro assim, muitos dados que o pessoal dizia, uma doença nova a gente não conhece. Não, muitos dados a gente já sabia lá em fevereiro, em março, a partir das coisas que vieram da China. Por exemplo, o grupo de risco para forma grave, inclusive para morte com o coronavírus, ele não mudou de fevereiro para cá, ele continua o mesmo. A gente sabe quem é o grupo de risco para isso. A gente sabe que o coronavírus tem uma mortalidade de 3% a 5%. Né? Isso já desde fevereiro se sabia, desde março se sabia isso. Então, assim, a medicina sempre ela estratificou os grupos de risco para tomar certas atitudes. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou operar uma pessoa, eu como ortopedista, eu vou dizer assim, vou fazer uma cirurgia de joelho. Se é um paciente que tem histórico na família de morte súbita, se ele tem colesterol alto, se é diabético, eu faço uma bateria mais apurada de exames para poder fazer a cirurgia dele. Se é um paciente jovem que não tem comorbidade, eu às vezes faço a cirurgia sem pedir exame para o paciente. Então a medicina sempre estratificou porque nós temos grupos de risco com grupos alvos. E para o coronavírus é a mesma coisa, a gente já sabe. Então não tem por que botar todo mundo no mesmo saco nessas atitudes do coronavírus. É isso que eu questiono, né? A gente sabendo quais eram os grupos de risco, por que confinou todo mundo? Por que as autoridades confinaram todo mundo? As pessoas sadias, as pessoas saudáveis, podiam tomar algumas atitudes de prevenção, mas não da forma como foi tomada, assim, não nessa proporção enorme de prender todo mundo em casa. Então as academias, por exemplo, eu defendo a ideia desde o início, não precisavam estar fechadas. Né? Então pede para as pessoas entrar de máscara na academia, lavar as mãos com frequência, que é uma atitude que a humanidade tinha que ter tomado desde que surgiu na face da Terra. Né? A gente sabe que muitas doenças são transmissíveis através da mão-boca, né? Mão-olho. Então, assim, lavar as mãos com mais frequência, usar máscara, eu, sinceramente, acredito que não precisaria ter fechado as academias. E deixa as pessoas seguir a vida. Nem as lojas, nem supermercado. Aliás, supermercado, em abril ninguém precisava usar máscara para entrar em supermercado e não tinha restrição nenhuma. Todo mundo entrou. Então, quer dizer, as atitudes das autoridades colocaram todo mundo dentro de um saco, mas a gente sabia quem era o grupo de risco. A Itália, que assustou o mundo todo, a gente já tem dados lá do Sistema Nacional de Saúde deles. A média de vida das pessoas que morreram na Itália eram de 79 anos, 48%, ou seja, praticamente a metade das pessoas que morreram tinham 3 doenças crônicas, cardiopatia, diabetes, etc. Né? Mais 20% dessas pessoas tinham 2 doenças crônicas. Então, assim, se sabe quem é o grupo de risco. As autoridades, sinceramente, eu acho que isso é a minha opinião, elas não quiseram salvar vidas, elas quiseram salvar o sistema de saúde, que era mal gerenciado. É isso. E aí penalizou todo mundo. Botaram todo mundo no mesmo saco, né? Não, e olha que interessante, a Ângela Nunes está aqui fazendo uma pergunta, e fiquem qualquer um à vontade, né? Nós vamos fazer um debate, não precisam aguardar eu chamar, tá, gente? Se alguém quiser complementar, quiser perguntar também, aqui nós vamos fazer uma grande mesa de debates. A Ângela Nunes está perguntando, minha mãe é idosa, está cansada de estar em casa,
ela poderia fazer uma caminhada na praça? E aí pode ser o doutor Ivan. Eu não tenho o poder da caneta, né? Quem diz se pode ou não pode é a autoridade competente para isso, né? Agora, se ela quer uma opinião, o meu pai tem 84 anos, tem estente, é hipertenso e faz caminhadas todos os dias, ao ar livre, né? Se ele vai caminhar num lugar onde tem mais gente, ele usa máscara, né? Agora, ele vai caminhar num parque perto da casa dele, ele vai caminhar tranquilamente lá. Só que eu não tenho o poder da caneta, então eu não posso dizer se ela pode ou não pode ir, né? Desculpa, doutor, existia uma multa antes para o idoso que fosse pego na rua a esmo, que não tivesse ou indo ao supermercado ou à farmácia. Eu não sei se ainda existe essa multa. Se ela não existir, ela pode sair tranquilamente, né? Pois é, quer dizer assim, ó, se vai caminhar para melhorar a saúde mental, não pode. Agora, se vai para ir para um supermercado, o vírus ele é seletivo, né? Exato. Avisaram o vírus que ele não pode. Exato. Eu não entendo essas coisas, por isso que eu disse, as pessoas precisam começar a questionar a sensatez das atitudes, né? Não dá para simplesmente comprar uma ideia e aceitar de forma passiva, não sei. É que me parece que vira, às vezes, uma questão ética por conta das pessoas que aceitam, acatam as determinações sem critérios, né? Isso a gente tem que dizer, não há critérios que sejam palpáveis, que a gente sejam objetivos e que a gente possa entender que, como, por exemplo, que o doutor Ivan falou, um supermercado que atende diariamente de 500 a 1.000 pessoas, isso estamos falando mínimo, é muito mais, pode ficar aberto. Uma academia que recebe 1, 2, 10 alunos não pode estar aberto, mesmo que ela tenha um local mais expandido. Os caixas de supermercado que estão ali, pegam produto, larga produto, pega dinheiro, pega cartão, a grande maioria, né, pelo que a gente tem sabido, não foram contagiados, mas, no entanto, é proibido para os professores de educação física estarem fazendo um personal para o seu aluno, fazendo uma aula. E aí, Rogério, Gamboa, tô aqui, ó. Desculpa, eu só queria uma palavrinha antes, para pegar esse gancho aí. Não tem lógica fechar as academias, que é um produto de saúde, meu Deus do céu, né? Então, assim, o poder público vai fiscalizar academias, que é um produto de saúde, que paga imposto, que gera emprego, né? E não vai fiscalizar se lá numa comunidade ou numa vila as pessoas não estão aglomeradas fazendo churrasco. Então, assim, é claro que estão fazendo, eu sei que estão fazendo, porque eu conheço gente que fez isso, né? Então, o poder público não vai fiscalizar lá. Ele vai penalizar as academias, que é um produto de saúde, meu Deus. Eu não vejo lógica nisso. E Nádia, com relação a essa pergunta, quer dizer, ela deveria fazer a caminhada, porque ela está deixando, não só a questão que a gente bate muito, né, da parte mental, né, desse estresse, né, do exercício físico como uma prevenção na questão mental, mas a questão também do coração, de fortalecer o seu sistema cardiovascular, de fortalecer a sua musculatura, de fortalecer os seus ossos, quer dizer, uma pessoa de idade. E a gente tem relato de muitos alunos e muitas pessoas que fizeram essa quarentena, ficaram em casa e decaíram muito fisicamente, né? O benefício do exercício físico não é só estético, é isso que a gente precisa reforçar muito, quer dizer, é ter um sono mais profundo, é ter todos esses benefícios, né, que o sedentarismo nos faz, né? Então, e com relação ao retorno das pessoas nas academias, essa semana a gente teve retorno de 10% dos alunos. As academias ao entorno, com exceção de Porto Alegre, todo o entorno, Cachoeirinha, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, todos os municípios que já estão abertos desde junho, há 2 ou 3 meses, até mais do que 3 meses, o retorno foi de 50% dos alunos. Então, as pessoas que frequentam as academias moram perto da academia, ninguém se desloca. Então, essa questão de mitigar, né, o deslocamento das pessoas pela cidade. Então, não faz sentido, não tem lógica a gente não poder trabalhar
não puder atender essa parcela pequena, a parcela que faz atividade física orientada dentro de academia por profissional registrado no Conselho Regional já é pequena. Os estudos que a Associação Brasileira faz é de 5% da população sendo orientada dentro de academia. Então, nós já estamos trabalhando com um percentual pequeno. Dentro desse percentual pequeno, metade, nem a metade está frequentando as academias no momento agora que elas podem voltar a trabalhar. Então, não faz sentido impedir as pessoas de buscarem saúde, de novo, eu reforço muito isso, é buscar a sua saúde para enfrentar esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente bota numa balança, eu ficar restrito na minha casa e não poder pegar um sol, não fortalecer o meu sistema imunológico, não fortalecer os meus ossos, o meu coração, a minha musculatura, a minha postura, a minha saúde mental. Será que realmente vale a pena? Será que se a gente colocar na balança, a gente continuaria tomando essa atitude? E a gente falou também na questão de salvar vidas. A gente está salvando, em tese, ou a proposta é salvar essas vidas, e as pessoas jurídicas, todas essas estão falindo, estão quebrando, estão morrendo. E com elas, todos os profissionais que estão envolvidos dentro das academias. Com certeza. A Fernanda Jardim está perguntando aqui também, ó. E a saúde física e emocional das crianças também. Pracinhas nos condomínios estão proibidas de abrir, mas nas praças e parques que circulam centenas de crianças, não está proibido. Como fica? Criança também precisa de exercício, né, gente? Se a gente for analisar os decretos e o que está sendo preconizado, é uma incoerência atrás de outra incoerência. Então, fica difícil a gente ficar aqui debatendo, porque são muitas incoerências. Para nós que pensamos diferente dessa questão de simplesmente acatar e ficar em casa, e a gente tem esse pensamento, todos nós que estamos aqui pensamos diferente, porque, como disse o doutor Ivan, a gente pensa, a gente raciocina, a gente simplesmente ouve a notícia e não aceita ela como uma verdade, a gente questiona e quer ouvir o contraponto, e a gente quer propor esse contraponto. São muitas incoerências que a gente está vendo desde lá quando se fechou. E, de novo, vamos falar uma coisa que já vem se falado, fechamos muito cedo. Fechar em 17, 18 de março era muito cedo. E agora que os números de ocupação dos leitos estão elevados, se começa a abrir. Por quê? Porque ninguém aguenta mais, porque a pressão é muito grande, porque a roda tem que gerar, a economia tem que funcionar, e isso também é salvar vidas. Então, lá no início a gente já dizia, o remédio não está sendo muito forte para essa doença, esse remédio não vai fazer mais mal, e pelo que a gente está vendo, está fazendo. Não, e mais do que isso, em 130 dias, nós tivemos 71 decretos. Não há população, não há comércio, serviços, academias ou, enfim, a indústria que aguente em 130 dias, 71 decretos serem repassados para a população. Ontem mesmo, à noite, né, e geralmente os decretos vêm à noite, de uma forma que as pessoas ficam sem saber para que lado vão. Ontem eu assisti, antes de ontem eu assisti, ou ontem, enfim, acho que foi quinta, eu assisti o prefeito perguntando para um apresentador quem ele mais amava na sua vida. E aí ele falou, minha filha, minha esposa. Pois é, imagine essa sua filha e esposa precisando de um leito de hospital e não tendo como colocar lá porque o comércio, a academia foi aberta. Ou seja, eu ia dizer antes, é um jogo ético que é feito e que não é real. Não pode se colocar os médicos, os hospitais contra a economia e nem vice-versa. Porque em todos os anos, e aí eu quero escutar vocês, porque pareço eu que eu sou louca, né? Todos os anos anteriores, principalmente em junho, julho e agosto, os hospitais sempre estiveram lotados. Inclusive, me parece que a pandemia está fazendo uma boa causa agora. Os leitos não estão lotados, estão com 80% de lotação. Ou seja, ao invés de deixarmos um legado para que, como nos outros anos anteriores, os hospitais, nesse período de inverno, não fique superlotado, nós estamos trabalhando com aquela questão de responsabilizar o comércio,
as academias, para que eles não abram, para que não tenha gente procurando. E não tenho ouvido isso dos médicos. Nenhuma pessoa deixou de ser atendida por nenhum hospital aqui em Porto Alegre. E, Nádia, como o doutor Ivan falou, o sistema de saúde está falido e sempre foi falido. Sempre foi. Né? E agora, em função dessa realidade, todos nós agora viramos especialistas, sabemos o percentual de ocupação dos leitos de UTI. E quando a gente via no jornal, nas mídias, os leitos estão 100% ocupados, nada nos afetava, a vida continuava. Hoje, se a gente tiver com 80%, 90% dos leitos ocupados, a cidade para, o estado para. Rogério, eu disse numa outra live que participei aqui com a comandante Nádia que é uma situação que eu vivi como cirurgião. Eu muitas vezes suspendi cirurgias minhas por falta de leito de UTI. Eu sabia que meu paciente, depois da cirurgia, ia precisar uma UTI e não tinha, tive que suspender cirurgias. O Estado tinha, até antes da pandemia, em torno de 900 leitos de UTI, né? Hoje, felizmente, isso dobrou, tem quase 2.000 leitos. Agora, eu não sei direito, faz dias que eu não me atualizo nesse número. Mas, assim, esse número que, felizmente, foi acrescido, é o número que já era para ter sido acrescido antes da pandemia. 2.000 leitos era para ter antes da pandemia. Agora, com essa pandemia, era para ter 3.000 leitos para a gente ter uma situação confortável, para não ter esse desespero todo do sistema de saúde. Né? Então, é o que eu digo. Os governos, as autoridades, eles não quiseram salvar vidas com isso, quiseram salvar o sistema de saúde, porque isso é custo político para eles. Mas, por outro lado, quebraram todo mundo. Né? Pô, no nosso caso aqui, nós debatendo as academias, arrasaram. As academias estão em terra arrasada agora. Né? E assim, nem falando do comércio, mas nós estamos falando de um setor que é essencial para a saúde da população. Exercício é saúde pública. Né? Vocês falaram da obesidade antes, por exemplo. Hoje, em torno de 2.800.000 pessoas no mundo morrem todos os anos só por causa da obesidade. E qual é o melhor exercício, o melhor remédio para a obesidade? É exercício. Né? Não tem outro remédio melhor do que exercício. É o que mais impacta na saúde das pessoas, é o exercício. E tiraram esse direito da população com muitas atitudes incoerentes, bem como tu falou antes, incoerentes. Aqui está o Eugênio Ferreira também colocando seu posicionamento e dizendo o seguinte: nos locais onde residem pessoas mais carentes, onde dormem 3, 4, 5 em uma mesma peça, com problemas de higienização em geral, não me consta que haja um aumento significativo dos contágios ou casos sistemáticos de óbitos, como seria de se supor. Parece-me, então, que esse isolamento não constitui uma forma eficiente de redução da pandemia. Nova York, né, o governador já se espantou exatamente com isso, né? Na Coreia foi o mesmo jeito. A Coreia foi estudar onde é que tinha acontecido o maior número de contaminados, foi em casa. Porque numa casa que moram 4 ou 5, um sai para ir no supermercado e se contamina, ele volta e contamina todos os outros dentro de casa. Porque dentro de casa não existe distanciamento e nem máscara. Então, a maior parte das pessoas se contaminaram. Mas, por isso que eu disse, esse isolamento que impuseram para a gente, ele é ineficaz e se mostrou ao longo do tempo. Lá quando a gente começava a dizer em março que não ia dar em nada isso, né, muita gente caiu em cima, nós somos crucificados. Né? Tem um grupo de pessoas que estava defendendo isso, essa ideia de que era uma ideia errada. E nós somos simplesmente crucificados por isso. Mas o tempo mostrou que não ia funcionar mesmo. Né? Mas, enfim, agora, na verdade, nós temos que lutar para que as nossas liberdades não sejam mais tiradas, né? Porque o estrago já foi feito. Nós temos que achar uma fórmula agora de reverter tudo isso. E aí nós precisamos agora a ajuda das autoridades para que eles compreendam que já foi demais, né? E que a gente consiga se reerguer com tudo isso, né? A Karina Gucci aqui, a gente aqui lê tudo, tá, gente? A gente não fica escondendo o que estão falando, né? A Karina Gucci está falando que as academias são fundamentais e realmente devem funcionar. Mas eu tive parentes sem doenças pré-existentes que morreram de Covid-19, então não vamos ser tão simplistas.
E outra coisa, hoje nós sabemos que foi muito cedo, em março, mas lá em março ninguém sabia que seria por tanto tempo. Não, mas deixa eu explicar para a Karina uma coisa, não se trata de ser simplista, se trata de ver a lógica que tem diante disso tudo. Eu disse uma vez lá no Pampa Debates que eu que não tenho comorbidade, não tenho mais de 60 anos, eu estou livre de ir para uma UTI? Não estou livre. Né? Até com uma pneumonia eu posso parar numa UTI. Sempre aconteceu isso. Nós estamos falando de probabilidades, e a probabilidade de eu ir para uma UTI é menos de 1% com o Covid. Tá? Então, ninguém está livre disso. Nós estamos falando de probabilidades, e a ciência ela sempre trabalhou em cima de probabilidades. Nós sempre usamos a estatística para moldar os nossos tratamentos. É sempre assim, lá na academia, quando o cara tem um déficit de força entre a coxa direita e esquerda, o que se faz? A gente mede o percentual para ver como é que vai trabalhar em cima disso. É assim, a matemática e a estatística sempre nos ajudou nisso. Então, eu não estou livre disso. Né? Agora, tem um outro aspecto que eu quero dizer para ela. Tem que ver se essas pessoas morreram da doença causada pelo coronavírus ou se elas morreram com o coronavírus. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, eu posso ter o vírus nas minhas vias aéreas superiores e eles fazem um teste e está lá positivo o meu PCR, que é o teste que a gente vê, mas eu não desenvolvi a doença, eu posso ter morrido por outra coisa. Então, na suspeita, sempre tem que fazer necrópsia para ver se a pessoa morreu exatamente da doença causada pelo coronavírus. E não é o que está se fazendo no Brasil. Dessas 105 mil mortes que nós temos hoje, provavelmente muitas delas nem foram causadas pelo vírus, mas as pessoas morreram de infarto, de derrame, de AVC e tal, e tinham o vírus nas vias aéreas superiores, por casualidade, porque tiveram contato com outras pessoas, mas não tinham a forma contaminante. Então tem esse questionamento que se faz também, se duvida muito desse número, né? Uma outra coisa, se duvida muito até por questões políticas desse número. Se sabe que tem suspeitas de que esse número está superdimensionado, por uma questão política e até por uma questão financeira, porque o governo federal está derramando dinheiro nos estados e nos municípios para tratar dessa pandemia. Então, assim, as pessoas têm que, ao invés de aceitarem as ideias e simplesmente acreditarem naquilo, começar a questionar, mas será que é realmente assim? É esse o pensamento que eu quero dizer para ela, hein? Não, e as contradições, né? Eu acho importante nós falarmos isso. Eu me lembro, e eu quero que um dos profissionais de educação física possa discorrer melhor, que o Ministério da Saúde fez uma convocação para ter o nome, endereço, telefone, um cadastro dos profissionais da saúde, e aí envolvia educação física, nutrição. Para que fizeram, então? Alguém me explica isso. E por que foi feito? Inclusive um treinamento online foi feito, né? Treinamento com teste, né? Exato. Foi um treinamento, a gente teve que responder com os questionários, né? Agora, o porquê realmente não levou a nada, não foi adiante. A alegação é que nós somos profissionais da saúde, aí nós fomos reconhecidos, né? E aí teríamos que entrar, se caso fosse necessário, em algum fronte para ajudar a combater a Covid. Em algum momento que nós não sabemos onde, porque depois do treinamento nenhum contato mais foi feito conosco. Eu gostaria de lembrar uma outra... Vejam bem, né? O Ministério da Saúde chamou vocês. Ele reconhece os profissionais da educação física, os professores, as academias, enfim, quem trabalha dentro das academias como da saúde. Ministério da Saúde, o ente maior. E aqui, não? É isso? Só para me entender, que eu não estou entendendo muito esse negócio, eu preciso, né? Mas, Nádia, não vamos longe também. O presidente decretou as academias como essenciais. E aí, exatamente. O nosso STF, o nosso governo, o nosso prefeito... Não. É por isso que eu falei que as questões, tem muitas questões políticas envolvidas no meio, e que quem é que foi prejudicado com isso? O povo foi prejudicado.
com essas questões. Mas o problema é que no início foi feito um cálculo apocalíptico, que parece que a metade da população do mundo ia morrer com isso. Inclusive aqui no Brasil tem eu não me lembro o nome agora, um indivíduo aí que diz que ia morrer 2 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? E está vendendo a ideia ainda que vai morrer 2 milhões de pessoas, né? Mas foi feito um cálculo apocalíptico, começou lá no Imperial College em Londres, depois eles pediram desculpa porque eles viram que erraram nesse cálculo, mas a ideia já estava na rua. Então, qual foi a intenção do Ministério da Saúde? Eles no início, eu acho que eles pensaram que ia faltar profissional para tratar todo mundo, para tratar todo mundo contaminado, né? Porque ia ser 100 milhões contaminados aqui no Brasil e 2 milhões de mortes, que não se confirmou, né? Aqui em Porto Alegre nós tivemos um hospital que fechou por 1 mês, esperando receber, que foi a referência para tratar a Covid, esperando receber milhares e milhares de pessoas, e acabou se dando mal, porque recebeu algumas pessoas, mas não teve uma ocupação tão grande assim, né? Então, os números no início, as previsões foram muito erradas. As pessoas deixaram, inclusive, Desculpa, Nádia. As pessoas deixaram de fazer essas consultas de rotina, né? Ninguém mais foi ao médico por motivo algum, né? Sentiu uma dorzinha, não, vou ficar em casa, porque se eu entrar... E aí isso é clínica, não precisa nem ser hospital, consultório, clínica. Eu estou recebendo pacientes agora, que está começando a aumentar de novo o número de pessoas que vão ao consultório, que voltaram a ter suas dores no joelho, suas dores nas costas, que eu mandava para as academias para fazer exercício. Olha, eu dizia, a tua salvação, né, tu tem artrose no joelho, a tua salvação é fazer exercício. E as pessoas deixaram de fazer e elas estão voltando agora porque a dor está voltando, o joelho está inchando de novo, está ruim para caminhar, está ruim para subir escada. Então, as pessoas vão ter as consequências da falta do exercício. Com certeza. Deixa eu te falar aqui quem está nos prestigiando, senão depois o pessoal fica bravo comigo. O Nelson Tyson, o Cledson Link, o Jimmy Ricaldi, Paulo Meira está aqui conosco, o Rogério De Antoni, deixa eu puxar aqui, a Nilra Stefani, minha colega, um beijão, Nilra querida, o Cristiano Zarte, nosso pré-candidato a vice-prefeito de Osório, olha aí, tem bastante, o Marco Alvarenga da Silva está aqui, está já falando, mandando abraços. Tem bastante gente mandando, estão interessados aqui na pauta. Salete Sasso, a Saúde pela Prática, Kili Sport, mandando um bom trabalho a todos. Marcos Mucilo Dauti, Maria do Carmo de Giorgio, que eu já falei no João Menezes, da nossa academia. Gente, muita gente. Eu estou até perdendo aqui vocês, assim, estão tentando recuperar. Mas importante também, né? A Célia Reginaldo, não é de Livramento, peraí que eu já me volto, de Alegrete. A Célia Reginaldo de Alegrete, a Salete Sasso de Veranópolis. Opa! Enfim, voltou, Lu. Caiu, mas voltou. Gente, e outra coisa que o pessoal está perguntando muito é a questão como fazer... Qual é a forma que agora os proprietários de academia vão ter de trazer novamente os seus clientes, né, para o centro, né, para dentro da academia? O que vocês estão imaginando? Como que vai acontecer? De que forma podemos ajudar, enfim? Na verdade, a nossa maior briga é com relação à mídia que instaurou, de fato, o pavor, né? Porque todas as academias, desde o início, cumpriram os seus protocolos, divulgaram. Quando a gente abriu em maio, dia 25 de maio, a gente abriu as academias de novo a um aluno a cada 16 metros quadrados. E mandamos os depoimentos dos alunos que tinham retornado. Não só o quão era bom retornar ao convívio da academia, voltar a fazer os seus exercícios, como o doutor Iba bem falou, de todos os benefícios que a gente sabe do exercício físico, mas como as academias estavam seguras, cumprindo os seus protocolos. Mas, infelizmente,
as pessoas assistindo televisão, escutando rádio, e tendo esse apocalipse, né, que metade da população vai se contaminar, que tantos milhões vão morrer, elas continuam com medo. E o pior, essas pessoas ditas como do grupo de risco, pessoas de mais idade, são as pessoas que mais necessitam do exercício físico. E essas foram impedidas de frequentar a academia, que é o local que foi construído, idealizado para trabalhar com a saúde das pessoas, né? As pessoas podem e devem fazer exercícios, caminhar na rua, mas elas precisam de um local específico com profissionais que foram habilitados, estudaram para trabalhar com o exercício físico. E, infelizmente, em função desses decretos, dessas incoerências que a gente vem discutindo, foram impossibilitadas. Então, as academias continuam fazendo o seu trabalho, com os seus protocolos de segurança, continuam se comunicando muito com os seus alunos para que eles voltem, mas muitos continuam, mais da metade, continua com receio, continua com medo, e por enquanto, se não houver de fato ou uma mudança no que a mídia vem divulgando, né, que a gente consiga mostrar esse contraponto, ou que exista de fato uma vacina, vai ser muito difícil. A gente vem conversando desde o início, desde lá de março, que o problema não seria agora, o problema vai ser lá na frente. Hoje as academias conseguiram, de alguma maneira, umas mais, outras menos, reduzir os seus custos, negociando o aluguel. Os impostos federais foram passados para frente. Outros fornecedores, a gente conseguiu fazer algumas suspensões, né, em função de estar fechado. Só que quando voltar, e estamos voltando, esses custos, essas despesas vão começar a voltar a subir. Então, a gente volta a ter uma despesa de 100% e uma receita de 50%, porque só 50% dos alunos voltaram. E muitos dos que vão voltar, eles fizeram planos dentro das academias e essas mensalidades foram caindo. Então, março, abril, maio, junho, essas mensalidades caíram. Agora, quando eles retornarem por direito, e todos vão ter esse direito assegurado, eles voltam a frequentar a academia sem necessidade de pagar, porque já pagaram quando não frequentaram. Então, a gente vai ter, em tese, 100% de despesas, 50% dos alunos retornando, sendo que muitos desses alunos que retornaram não vai estar entrando dinheiro novo, porque eles já pagaram lá. E agora a gente começa, por exemplo, esse mês de agosto, a gente já teve que pagar o imposto do mês e o imposto retroativo lá do mês de março. E sem contar que o nosso querido prefeito Marquesan não nos isentou em nada, não nos prorrogou em nada, o IPTU a gente continua pagando normalmente, então a gente não tem receita, a gente paga o IPTU do local, do estabelecimento, da pessoa jurídica, paga o nosso IPTU da onde a gente mora. Quer dizer, o município não nos facilitou em nada, as linhas de crédito que o governo ofereceu, que é o Pronamp, a grande maioria das academias não conseguiram pegar, e as que conseguiram pegar, pegaram um percentual de cerca de 1/3 do que era disponível, em função do seu faturamento, em função do que é declarado. Eu, particularmente, só consegui pegar 1/3 do que me era concedido pelo governo, e mesmo assim esse valor não é um valor que vai salvar as nossas vidas. Então, se a gente não conseguir, a partir de agora, a partir de que, de fato, fique as academias podendo funcionar sem esse abre e fecha, que isso realmente, isso mata, não só o negócio, mata o nosso ânimo. A gente está trabalhando desde o início, encarando todas essas dificuldades, compra álcool gel, compra termômetro, que o preço do termômetro digital foi na loucura, um termômetro que custava $10, a gente conseguiu comprar por R$1.000, quer dizer, os valores foram completamente hiperinflacionados. Então, a gente está lutando, mantendo contato com os clientes, motivando os nossos profissionais, quer dizer, todos os proprietários de academia fizeram o seu trabalho, estão motivados, só que esse abre e fecha, chega uma hora que a gente diz, bom, cansei, sem contar aqueles que tiveram que fechar porque não conseguiram negociar o aluguel. Toda academia que não conseguiu negociar o aluguel, ela fechou porque é aluguel de 10, de 15, de 20, de 30 mil reais. Se eu não tenho receita e eu não consigo negociar esse aluguel, não tem outra coisa a fazer se não fechar. Uma tristeza realmente, né? Nenhuma atitude mitigatória, né, para com aqueles que fecharam, sejam das academias, sejam do comércio, e não foi por conta de vocês que vocês fecharam, né? Foi por uma imposição
gestor público, deveria sim o gestor público alcançar a mão e retirar pelo menos o IPTU daquele mês que foi fechado, não por decisão de vocês, aquele mês deveria ser extinguido, nem prorrogado, porque não adianta. Vou dizer para vocês, nós tentamos fazer isso na Câmara de Vereadores com insucesso, não conseguimos que passasse. O próprio ISS, né, que seria mitigado, não o foi, enfim, catastrófico, né, tentar terminar com uma crise da saúde, criando outra crise que é a econômica. Pois não, doutor Ivan? Rogério, eu só queria, uma curiosidade minha, até para quem está assistindo a gente, quantas academias tem em Porto Alegre e qual é o número de pessoas estimado que giram em torno delas, para que as pessoas tenham ideia de quão grande é o negócio por aqui. Eu vou falar, mas a pessoa mais habilitada é o Gamboa, que é o vice-presidente do CREF. Mas eu falo, mas o Gamboa tem mais propriedade. A gente tem cerca de 800 e poucas academias, o Gamboa pode dar o número corretamente. Fala aí, Gamboa. 806 em Porto Alegre. E quantos profissionais? Em Porto Alegre são 6.800 e alguma coisa. Não necessariamente nas academias, né? Mas fora as que fecharam. Profissionais de educação física em Porto Alegre. Fora, não é grande Porto Alegre, Porto Alegre. Fora que a gente sabe que fechou, mas não sabe exatamente quantos profissionais estão desempregados hoje, né? Enfim. Nádia e doutor Ivan, tem, por exemplo, escolinhas esportivas estão sem trabalhar desde março. Essas não puderam abrir. Então, quer dizer, os profissionais de educação física, que engloba não só os profissionais de academia, evidentemente, tem alguns que estão sem trabalhar desde março. Então, os personagens que, teoricamente, poderiam trabalhar nos parques também tiveram uma redução muito significativa, porque as pessoas, com medo, não estão querendo fazer o exercício físico. É muito grande. Talvez as pessoas não tenham ideia da proporção que da proporção de pessoas que giram ao redor do entorno das academias e dos profissionais que orientam o exercício nas academias, ruas, personal que vão nas casas, inclusive, né? Por isso, eu sabia que era um número muito grande, por isso que eu pedi para vocês falar, porque as pessoas têm que ter ideia de que o exercício ele gira uma roda muito grande. No estado a gente tem mais de 3.500 academias, né? E existe uma pesquisa da CAD aí que mais de 20% já faliram, ou seja, seriam mais de 700 academias já faliram no estado, né? É um número gigante isso. Esse número a gente não tem absoluto ainda, porque como o conselho também está fechado por causa da pandemia, ele vai reabrir acho que semana que vem, se não me engano, a gente não tem esse dado porque as academias não vieram ainda solicitar sua baixa. Então, depois a gente vai ter esse número exato. Mas, por enquanto, a gente está se baseando nessa pesquisa, né? Então, essa pesquisa fala em mais de 700 academias no estado. Então, é um número gigante, que já fecharam, né? Fora as que vão vir a falir ainda. Lamentável. E academias de muitos anos, né? Lamentável, exato. E eu não tenho dúvida que o número de academias que vai fechar vai ser maior do que as que já fecharam. Não tenho dúvida nenhuma disso. Imagina. A falta de previsibilidade não tem como o empresário poder trabalhar, né? Não existe como. Deixa eu fazer uma correção aqui, gente. O Cristiano Zarte, perdão, Cristiano. Eu falei que o Cristiano é pré-candidato, estava errado, é a prefeito pelo PRTB lá em Osório. Perdão, Cristiano. E o Cledson aqui está dizendo que é pré-candidato a vereador pelo Democratas em Camaquã. Gente, 58 minutos, nós não paramos de falar. Eu quero agradecer imensamente aqui para vocês, mas vou deixar um tempo para cada um fazer a sua consideração final. Começo pelas damas. Lu? Muito bem. Enfim, porque volta e meia me derrubam nessas lives, né? Mas tudo bem. Bom, eu queria agradecer imensamente, Nádia, queria reforçar que nós estamos tentando tornar essencial a nossa atividade. Já conseguimos em Rio Grande, estamos tentando em Porto Alegre e alguns outros municípios, né? Conversando com vereadores, então fica aí o apelo que olhem por nós, né? Quero lembrar então as pessoas
a população em geral que o exercício é sim eficaz para muitas coisas, o movimento melhora, né, a capacidade funcional de uma forma geral. Para quem vai ao supermercado, precisa ter força para trazer essas compras. Então, pense nisso, né? Também a questão social e a questão emocional. Muito obrigada, colegas. Foi realmente uma conversa muito produtiva. Uma boa noite aí a todos. Obrigada. Considerações finais, Gamboa. Nádia, em primeiro lugar, obrigado, né? Obrigado aos colegas, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Realmente, como tu disseste, se a gente continuasse, iria muito longe ainda, um bate-papo muito importante, e teria muita coisa para falar ainda, né? Reforçando o que a Lu disse, a gente está, enquanto comitê, né, a gente está tentando tornar essencial em nível estadual, tem um projeto de lei tramitando, e já estamos em mais de 30 municípios também tentando protocolar esse PL, né, para virar essencial. Inclusive, se alguém do interior conhecer algum vereador que gostasse de, talvez entrasse com esse PL, gostaria de entrar, pode contatar com a gente, com o comitê, que a gente envia todo o protocolo, toda a orientação. Tá, ok? Muito obrigado mais uma vez. Excelente, olha aí, então fica a dica aí, né, até para os pré-candidatos, já procura um vereador aí e já começa a fazer a sua bandeira, né, a favor da saúde e das academias. Rogério Menegassi, suas considerações finais. Bom, também agradecer, desejar uma boa noite a todos, né, e pedir para as pessoas que procurem pensar no contraponto, não simplesmente ficar escutando o que a grande mídia vem falando, e raciocinar se realmente isso tudo faz efeito. Essa semana eu escutei que estava havendo uma segunda onda do coronavírus na Europa, mas também depois escutei que eram só 4 casos. Então, infelizmente, como o doutor Ivan já falou, a questão política interferiu muito nessa questão, não deixaram a parte médica falar mais alto, e é uma pena que a gente esteja vivendo isso, que a gente ainda vai passar por muitos meses, né, por essa situação, sem ter a real clareza dos fatos. A gente escuta as duas versões, mas que as pessoas pudessem pensar num contraponto, ver se está fazendo sentido, se tem lógica, né, e perceber as incoerências, né, que no caso especificamente o nosso prefeito, né, vem fazendo através dos seus decretos, e que a gente possa fazer essa mudança e logo, logo todos voltarmos a ter uma vida um pouco mais normal, com muito exercício físico. Eu espero, eu não tenho essa ilusão, infelizmente, mas eu gostaria que após isso as pessoas valorizassem mais o exercício físico, valorizassem mais a sua saúde e procurassem um profissional de educação física, procurassem uma academia, ou simplesmente começassem a caminhar. A gente sempre lutou por isso, por ter mais academias qualificadas, por ter mais profissionais qualificados, e que as pessoas colocassem na sua vida, no seu dia a dia, o exercício físico. Eu costumo falar que a gente escova os dentes todos os dias, e o dente é bem pequenininho, e a gente cuida dele diariamente, 3 vezes por dia até. E o exercício físico, o corpo da gente, que é o que faz a gente ir para um lado e para o outro, não só a questão do corpo, mas a questão mental, a gente acaba deixando de lado. As pessoas arrumam tempo para várias coisas, mas não arrumam tempo para cuidar da sua saúde. E a gente sempre comentou também, quando eu era presidente da Associação das Academias, que o nosso maior concorrente não é a outra academia, o nosso maior concorrente é o sofá, é a televisão, é o happy hour, é a batata frita, é o chopp. Então, eu infelizmente não tenho essa perspectiva, mas eu gostaria muito que as pessoas, a partir, né, que isso acabasse, valorizassem mais o exercício físico, o profissional de educação física, e cuidassem de fato da sua saúde. Queira Deus eu esteja errado, e que a gente possa ter números com mais academias, mais profissionais, e as pessoas valorizando mais o que é tão importante, que é o exercício físico. Nós, profissionais de educação física, nós que temos academias, somos e acreditamos que somos o verdadeiro plano de saúde, né? Fazer o exercício físico, ter uma boa alimentação, ter uma mente equilibrada. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. Imagina. Doutor Ivan Pacheco. Bom, já que sobrou para mim, né, o final aqui, eu quero dizer para vocês todos que foi muito agradável essa conversa aqui, aos meus colegas. Comandante Nádia, eu quero agradecer esse trabalho que tu está fazendo, é muito importante para dar
eu acho que para dar voz a outras opiniões, né? Que isso é um engrandecimento humanístico das pessoas, né? Eu acho que nós vemos que nos últimos anos o debate está se perdendo. As pessoas já não debatem mais ideias, as pessoas simplesmente adotam uma ideia e brigam por aquilo como se fosse um talibã, né? Então não se tem mais um embate saudável de ideias. E isso que eu gostaria que as pessoas, porque eu sou partidário disso, eu gostaria que as pessoas tivessem isso, um embate saudável de ideias. E vou dizer para todos os nossos assistentes, darem uma olhadinha depois na internet, lá no site da OMS, essa instituição que está tão desacreditada hoje e com verdadeira razão, mas lá tem o conceito de saúde. E vocês vão ver lá no site da OMS que o conceito de saúde não é saúde orgânica, é saúde orgânica, psíquica, inclusive econômica também, né? Porque se as pessoas não tiverem saúde econômica, elas são mais estressadas, e a gente sabe, a ciência já provou isso, o estresse mata e mata muito. As pessoas morrem de derrame, as pessoas morrem por infarto causado por o estresse. Então, e o estresse passa pela situação econômica também. Então, eu quero que as autoridades pensem nisso. Não adianta ficar pintando bandeira baseado no número de leitos de UTI que uma cidade ou outra tem ou não tem, e deixarem as pessoas morrendo por estresse, né? E outra coisa, a gente já sabe que um dos fatores que mais combatem o estresse é o exercício. Está mais do que provado isso. Isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia antiga, e cada vez que se faz mais e mais estudos, é mais e mais provado que o exercício é uma ferramenta importantíssima na saúde das pessoas, mental, física, orgânica, né? Então, eu acho que a gente tendo voz para divulgar isso é extremamente importante para as pessoas. As pessoas têm que questionar um pouco mais as coisas, não simplesmente adotar essas ideias, né? É como o Rogério falou, o exercício é um grande plano mundial de saúde. Aí nós temos que adotar essa ideia, as pessoas têm que fazer mais exercício para ter mais saúde. Nós estamos cada vez vivendo mais, o exercício ele cada vez vai mais ter importância na nossa vida futura, né? Isso vai ser, o nosso organismo vai cobrar mais adiante uma força para subir uma escada, uma força para sair do carro, e isso o exercício preserva para o nosso futuro. É extremamente importante que as pessoas façam exercício para ter uma velhice saudável, né? Não adianta a gente viver mais pior, né? Viver de uma maneira pior mais tempo, não adianta. Nós temos que viver mais com uma qualidade. Então, obrigado para vocês. Eu acho que nós estamos no caminho, tá bom? Um abraço para todos. Por mais doutor Ivan, né, no mundo, por mais doutores Ivan, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Tem bastante. O problema é que eu tenho muitos colegas que Verdade. defendem essa ideia do exercício. O ano retrasado, nós fizemos um congresso mundial de medicina do exercício do esporte no Rio de Janeiro, inclusive o Conselho Federal de Educação Física participou com a gente. Nós temos cada vez mais dessas ações, mas a nossa voz precisa ser ouvida pelas autoridades, né? O problema é que a mídia tem a força, né? Tem a força da emissão, a TV está ali, os canais estão ali, a gente tem que fazer isso aqui. Nós temos que nos reunir com pessoas técnicas, profissionais, e que transmitam realmente a segurança para as pessoas, credibilidade para as pessoas, a legitimidade da fala é muito importante. Por isso que a gente faz o trabalho. Na verdade, Nádia, quando nós estamos falando aqui de uma medicina mais preventiva do que curativa, é uma luta de Golias Davi contra Golias, né? Nós lutamos contra grandes corporações farmacêuticas no mundo todo, nós lutamos com grandes corporações. Então, assim, nós usamos o exercício como forma de tratamento de saúde, então é uma luta hercúlea. Com certeza. Eu vou fazer o último depoimento, ler o último depoimento aqui, é para ti, Rogério. A Mariana de Lima Coutro diz, ótima live, sou aluna da Academia Rogério Menegassi, e além de gostar muito de malhar,
Minha oftalmo sempre me incentivou a seguir, pois tenho glaucoma e o exercício físico ajuda muito a manter a pressão do olho estável. Faço aulas todos os dias e para mim é algo vital e também prazeroso. Academia é saúde física e mental. Eu acredito que com esse depoimento da Mariana, nós estamos todos contemplados. Quero agradecer imensamente ao Dr. Ivan Pacheco, a sua sempre disponibilidade, ao Alessandro Gamboa, ao Rogério Menegassi, a Lucy Tadim e a todos vocês que nos acompanharam até agora nessa nossa live. Convidar também as pessoas que amanhã nós vamos ter uma live também nesse meu canal, às 18 horas. Olha que interessante. O papel da imprensa neste momento da Covid-19. As fake news, os mitos e para que a imprensa serve, com Gustavo Vitorino e Fabiano Brasil. Quem quiser acompanhar, boa dica, tragam perguntas e não nos abandonem. Nós, juntos, vamos vencer. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.